Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, psiquiatra clínico e psicodramista, trabalho com psicodrama. No vídeo anterior, eu estava me referindo às diferenças entre o luto e a depressão. E agora eu gostaria de me centrar mais especificamente clinicamente na depressão. Essa é mais uma das palavras que são entendidas em sentido popular, em sentido comum, diferentemente. Eu brinco dizendo que quando alguém me liga dizendo eu vou encaminhar uma pessoa que está com depressão, eu me preparo para receber qualquer coisa. Porque, de uma certa forma, essa palavra passou a corresponder na linguagem comum a quase que um genérico da área psiquiátrica. Tudo é depressão. Não, tudo não é depressão. Depressão tem características muito específicas e que no primeiro vídeo eu me referi a luto, e essa é uma primeira diferença importante entre o luto e a depressão, que a gente falou no vídeo anterior. Mas a depressão em si é uma entidade clínica que tem características próprias. Ela não é simplesmente dizer, mas também quem não está deprimido hoje em dia no Brasil? Mas também com o salário que eu ganho, quem não está deprimido? Não, depressão não é simplesmente frustração, ressentimento, nem simplesmente tristeza. Nós reservamos esse termo em psiquiatria para aquela experiência humana em que, com o mínimo de duração de duas semanas ou mais, mas o mínimo é 2 semanas, a pessoa tem uma sensação de tristeza, aquela tristeza que na maior parte das vezes ela não consegue localizar como causador, por isso a depressão e o luto são razoavelmente diferentes. O luto, o pensamento do luto é vinculado ao objeto da perda, enquanto que o conteúdo do pensamento da depressão tende a ser mais espalhado, tende a ser mais generalizado. Mas é um sentimento de tristeza que muitas vezes é tão profundo que o paciente vai dizer como dor, vai referir como dor, uma dor, é o sentimento de tristeza. E uma outra noção importante, que é a dificuldade ou a incapacidade de sentir prazer nas coisas habituais. O que são coisas habituais? São coisas habituais. Se eu costumo aparar minha barba, eu perco o saco de fazer isso. Se eu costumo tomar 2 banhos por dia, às vezes eu posso chegar às 10 horas da noite, não, amanhã eu tomo de manhã, empurrar com a barriga. Se eu, porventura, eu vá a um salão para fazer alguma coisa de natureza estética habitualmente, eu vou perdendo esse ânimo. Se o sexo é uma coisa que me é interessante, vai sendo desinteressante. A comida vai sendo comida mais não por vontade, não por apetite, mas por obrigação. Isso tem um termo específico em psiquiatria que é a anedonia. Eidos, em grego, significa prazer. Então a anedonia é a incapacidade ou dificuldade, que há variações, né, de sentir prazer nas coisas habituais. Não são nas grandes coisas, não. É na rotina, é a mudança da rotina do dia a dia. É aquele paciente que vai chegar ao consultório e eu pergunto a ele, habitualmente você se barbeia? Sim, normalmente, mas ultimamente eu não tenho tido saco para isso, não. Ou no caso de qualquer outra pessoa, eu pergunto, habitualmente você sai sem complementos, bijuterias, etc? Não, normalmente eu sou uma pessoa que eu gosto de me arrumar, mas ultimamente eu pego a primeira roupa para vestir. Esses são os traços iniciais da anedonia. É aquilo em que a vida deixa de ser vivida prazerosamente e passa a ser vivida por obrigação. Então, eu faço a barba, eu me visto, eu como, eu transo, porque eu tenho que fazer, mas não sinto essa disposição de fazer. Isso, como tudo no ser humano, há uma gradação. Esses são os primeiros estágios em que a pessoa começa a sentir que está levando a vida forçada. Se isso se aprofunda, à medida que se aprofunda, junto com o sentimento de tristeza, a anedonia mais o humor depressivo, se eles vão se aprofundando,
o resultado é a pessoa perder qualquer iniciativa em relação a cuidados pessoais. Nada mais importa. À medida que isso vai evoluindo, a pessoa sai para eu faço, mas não tenho vontade, para o que é que eu estou fazendo aqui? Não tem razão nenhuma para eu estar vivo. Né? Que é como se fosse o espectro de uma pessoa que vai de uma depressão leve, em que as coisas são vividas de uma maneira forçada, vamos dizer assim, mas sem disposição, sem interesse, até o momento em que a pessoa sente que a sensação dela é aquela que eu me referi no vídeo anterior, é de desesperança completa, nada mais importa. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? É quando os pensamentos suicidas começam a ser introduzidos na cabeça das pessoas que estejam deprimidas gravemente. Então, a depressão, ela se caracteriza pela presença do humor depressivo, que é um humor que não é em resposta a uma perda, daí porque a gente precisa esperar algumas semanas para definir o diagnóstico de depressão, porque um luto grave eu não tenho como distingui-lo de uma depressão nos primeiros dias. Eu preciso de um tempo como profissional para poder localizar isso, não mais como uma resposta que haja acontecido a uma perda que haja acontecido, mas sim a uma evolução para a depressão. Mas a pessoa pode, do nada, é como se fosse um disjuntor que desliga. E o paciente ou o familiar dizer, doutor, ou ela própria dizer, doutor, porque as pessoas não usam essa expressão, né? Então, doutor, eu estava bem até uns 2 meses atrás, mas sem nada, não aconteceu nada, e eu comecei a perder o ânimo, comecei a empurrar com a barriga as coisas, perdi peso porque eu não tenho vontade de comer, fui deixando de cuidar de mim, me afastei de minha namorada ou do meu parceiro, não tenho muita vontade de fazer as coisas, mas isso tem piorado. Então a depressão ela pode vir como em seguida um evento de vida importante, mas ela pode eclodir, pode surgir também sem que tenha havido nenhuma desses eventos significativos da vida. É um clique que dá na pessoa e a pessoa começa a sentir-se deprimida. Então essas duas características de tristeza imotivada com sentimento de anedonia, ou seja, a perda da capacidade de sentir prazer ou a diminuição da capacidade de sentir prazer, se acompanham de uma série de outras coisas. Como a atenção da gente, de todos nós, depende do interesse, então, e como o interesse varia com o humor, uma pessoa deprimida, uma das queixas dela é: minha memória está ruim, não consigo pensar direito, perdi minha capacidade de criatividade, não consigo me concentrar. Por quê? Porque com o humor rebaixado, o interesse desaparece. A atenção, é difícil focalizar a atenção se a pessoa está apática, se aquilo não tem interesse. Os processos cognitivos da gente, ou seja, o mecanismo mental da gente vai ficando lento. Aliás, a expressão da depressão, entidade clínica, e aí é uma confusão, depressão enquanto sintoma, ou seja, o sentimento de estar deprimido, e depressão como entidade clínica. Eu estou falando da depressão como entidade clínica. Ela se expressa por uma lentificação psicomotora, ou seja, os pensamentos ficam ralentados, é difícil ter ideia, as ideias ficam circulando, o conteúdo das ideias negativas não são substituídas, e fisicamente a indisposição física, a adinamia, a dificuldade de dar o primeiro passo, a dificuldade de levantar-se para fazer alguma coisa, a dificuldade de tomar a iniciativa. A outra coisa é o conteúdo de pensamento que é afetado por esse qualificativo. Lembra que eu disse que o humor da gente qualifica a experiência. Se o meu humor está profundamente triste, a minha experiência vai ser vivenciada como triste, independente que olhando de fora ela seja vista como boa ou ruim. As pessoas podem dizer, mas a vida dele está maravilhosa, mas o que a pessoa vivencia não é assim. Então, como o humor é a ótica de vida da gente, então se a nossa lente do nosso óculos vital está
escurecida, que o humor está rebaixado, o que nós vemos efetivamente, e o real é o que é real para mim, a realidade é o que é real para mim. Então, para uma pessoa deprimida, o que efetivamente ela vê do mundo é que as coisas se apagaram. Imagina a experiência de uma televisão. Se simplesmente nós tirarmos a luminosidade, as cores estão ali, mas estão cores sem luminosidade. É o início de uma depressão. Está tudo acontecendo, mas eu já não sinto brilho na minha vida. Se eu continuo tirando a cor vai desaparecendo até a ponto dela ir ficando escura e sumir. A tela fica negra, completamente escura. Não é uma analogia distinta do que a gente pode ver numa pessoa deprimida. Uma depressão leve é como se fosse tirar simplesmente o brilho da televisão. As pessoas vão dizer, tá bem, eu apenas não tenho muita graça para as coisas. Não ter muita graça corresponde a ver as cores sem brilho. Se eu vou retirando as cores, é como se tudo vai ficando razoavelmente igual. Se havia diferença, por exemplo, aqui atrás eu tenho uma tanca tibetana, que tem 4 cores. Tem um azul, tem o amarelo, tem um verde. Eu consigo distinguir as nuances. Aqui atrás de mim tem um quadro de Salvador Dalí, chamado Rosa Meditativa, que tem nuances de cores. As paredes são verdes aqui, mas tem cinza do lado de cá. Eu consigo perceber nuance. No humor deprimido, imagine que toda essa tela colorida que vocês estão vendo aí à sua frente, ela fosse perdendo o brilho, perdendo a cor, você vai começando a ver as coisas todas muito planas, todas sem brilho e sem cor. E depois pode desaparecer até a imagem. Essa seria uma depressão grave, uma depressão profunda, em que o paciente que dela sofra, ele perdeu, o que ele vê à sua frente é nada. Daí porque o sentimento de o que eu estou fazendo aqui começa a aparecer. Esse pensamento, a expressão física é de lentificação, a expressão cognitiva é de lentidão do pensamento, novas ideias aparecerem, conteúdo que é autodepreciativo e culposo. É por minha causa que eu estou assim, eu sou fraco, eu não consigo resistir, todo mundo espera que eu melhore e eu não consigo. São pensamentos autorrecriminatórios. Junto com isso, começa a aparecer a sensação, pode começar a aparecer a sensação de, então o que eu estou fazendo aqui? Não pense em morte não, doutor, mas se Deus me levasse seria uma bênção. A pessoa não tem concretamente a ideia de morte, mas ela já perdeu o interesse pela vida. E regra geral, ou pelo menos na minha experiência clínica, que não é uma regra geral, aliás, isso é um parênteses importante, a experiência individual não conta para a experiência coletiva nesse aspecto, porque pode ser algo que aconteça só entre mim e meu paciente. Então pode dar certo comigo, com o paciente, pode ser uma experiência que eu vejo entre mim e o paciente, mas não posso fazer disso uma lei que eu atribuo a todo ser humano, a toda a relação médico-paciente igual. Na minha, muitas vezes o que eu vejo é o paciente ter a sensação de eu estou atrapalhando a vida dos outros. Eu não consigo sair disso porque ele atribui a autoculpabilização e essa impotência ele atribui a si, né? Não como se fosse algo que está impedindo que ele aconteça, mas como fosse falta de força de vontade, que aliás é uma expressão comum das pessoas associarem a depressão. Falta de ânimo, falta de fé, falta de força de vontade. Se você quiser, você melhora, você não se ajuda, você não se ama. Na realidade não é isso. É uma queda de voltagem existencial. É como eu aqui, por exemplo, estou dentro do meu consultório, se houver uma queda de voltagem aqui, todo equipamento elétrico vai sofrer uma pane. E vai expressar essa pane a depender de que aparelho é. O ar-condicionado vai desarmar e desligar. A luz vai, se for uma luz incandescente, ela vai ficar só com filamento. Se for um ventilador, ele vai girar lento. O computador vai desligar. Ou o estabilizador de voltagem vai conseguir segurar, mas eu vou ouvir o clique. Então, cada aparelho vai expressar uma queda de voltagem de forma diferente. O humor depressivo é como se fosse uma queda de voltagem.
cada equipamento nosso, ou seja, cada função psíquica nossa, será afetada em razão dessa queda de voltagem. Então a expressão cognitiva, na parte cognitiva, vai ficar lento, com conteúdos autodepreciativos e autoculpabilizadores. Na afetividade, que é a própria depressão, é a sensação, é a qualificação negativa da experiência, ruim da experiência, triste da experiência. No impulso é a apatia, é a dificuldade da dinamia, a dificuldade de eu dar o primeiro passo para fazer as coisas, a lentificação motora das pessoas. Então isso tudo compõe uma depressão clínica. É um tema grande. Nós vamos voltar a ele para o vídeo não ficar muito extenso. Ok? Até a próxima.